bom dia, minha gente. Bom dia a todos os polos, a todos os mestres presenciais e alunos que se conectam conosco aqui através das ondas do canal Educação, minha gente. Bom dia! Estamos aqui diretamente do Estúdio 6. Eu, o Jackson, diretor de imagens, a Gardênia como profa assistente. E estamos em mais uma transmissão de aulas para o curso técnico em serviços jurídicos, através das ondas do canal Educação. Bom dia! Minha gente, e aí, como é que vocês estão, minha gente? Tudo bem? Câmbio. Olha aí, Capitão Gervásio dando bom dia. Santa Filomena, bom dia, minha gente. Esperantina, bom dia. Aqui, o Canto da Palmeira. Deixa eu só encostar aqui para me dar uma lida. Aqui, o Canto da Palmeira. Deixa eu ver aqui, Jackson. Puxa só um tiquinho. Ou afina aqui aqui. Aqui, o Canto da Palmeira em Esperantina. Beleza, entendi, minha gente. Bacana, porque não estava dando para ler aqui no retorno. Muito bem. Povo de Esperantina, bom dia, bom dia. Olha aqui, Capitão Gervásio, Esperantina, Hugo Napoleão, Jeromênia, Ribeiro Gonçalves, Tamboril do Piauí, Jaicós, são os polos que se conectam conosco aqui pelo chat do IPTV. Quem se conectar pelo YouTube também... Minha gente, todo mundo, fique à vontade, fique muito à vontade para compartilhar dúvidas, exemplos ou observações aqui pelo chat, tá bom? Deixa eu dar uma olhada se as minhas fontes aqui, Jackson, já estão me dizendo sobre qual é o dia de hoje. Deixa eu apurar aqui a minha pesca. Pode voltar a imagem aqui para mim, Jackson. Tenho aqui, já me atualizaram aqui as minhas fontes. Hoje estamos a 230 dias do início do ano, né? O ano tem 365 dias, estamos nos 230 dias do ano. Vamos lá. Hoje é dia do Campo Limpo. Hoje é dia do estagiário, olha só. Possivelmente vocês podem, é uma das formas de vocês se inserirem no mercado de trabalho, quem sabe, começando como estagiários. Dia da libertação humana, olha só. Libertação humana, que massa, né? E aí a libertação humana é nos vários sentidos, não é? O ser humano precisa se libertar do fanatismo, da ignorância, o ser humano precisa se libertar, né? Dos vícios, certo? Para que a gente consiga, né, de fato, se desenvolver nossas potências humanas, intelectuais, né, sociais, espirituais e por aí vai, não é? Hoje é dia... Meu Deus, Jackson, hoje é dia da poesia ruim. Então quer dizer que pode ter poeta ruim, né? Qualquer um pode ser poeta, né? É o dia da poesia ruim, então todo mundo pode ser poeta. Comecem aí de já escrever as poesias de vocês, porque vocês vão, se for ruim, vocês vão ter o dia de vocês, 18 de agosto do ano de 2022. Eu aprendi uma com meu tio-avô lá no interior, não é ruim, ela é excelente. Tipo repente, ela diz assim, abre aspas, Jackson, há 3 coisas nesse mundo que me faz admirar: o trem correr na linha, o navio sumir no mar, a galinha comer milho, beber água e não mijar. Fecha aspas. Mas essa não é ruim, ela é boa, é de repente, viu? Dia da Revolução Cultural. Esses são os dias aqui. Tem a frase do dia aqui: as palavras têm a leveza do vento e a força da tempestade, de acordo com o Victor Hugo. Bom dia, minha gente.
Muito bem, diretor Jackson, por favor, pode ampliar o slide todo aí na tela. Estamos iniciando mais uma aula, né, da disciplina de ética e relações interpessoais. Bom dia, Cairo Amorim, bom dia, seja bem-vindo. Rio Grande dando bom dia aqui, Júlio Borges também. Tamo junto, minha gente. Vamos tratar hoje de código de conduta, aplicações de natureza social, financeira e contábil, não é, que tem se tornado cada vez mais uma prática adotada pelas empresas, ok? Então vamos adiante. Eu sou o professor Fernando Galvão, estamos iniciando nossa aula agora e nós vamos juntos até as 9 horas da manhã. Bom dia, Gardênia, prof. assistente. Vamos adiante. Analisar a aplicação do código de conduta nos diversos setores de uma empresa. A gente já tem falado disso, de código de conduta ao longo do tempo, e agora nos diversos setores, como é que a gente divulga isso? No final das contas, essa é a pegada. Bom dia, povo de Isaías Coelho, tudo bem por aí? Câmbio. Mestres presenciais, fiquem à vontade para manifestar, botar seus nomes, os nomes dos alunos aí no chat. Eu vou lendo aqui ao longo da transmissão e também dúvidas, exemplos e observações pelo chat, tá bom? Opa, olha aí, Bom Jesus se conectando com a gente, a terra do Whindersson Nunes. Quem mais? Jerumênia também, Ribeiro Gonçalves se conectando conosco aqui. Vamos adiante. Minha gente, vejam só. Os demonstrativos de natureza social e ambiental. Volta para mim aqui, Jackson, por favor. Essa aula de hoje, ela é muito focada em um dos princípios da governança corporativa, que se chama accountability, escrito do inglês, e vocês vão achar muitos termos, muitos textos, artigos ou vídeos que falem de accountability, e que, na verdade, quando a gente traduz para o brasileiro, para o português, é prestação de contas. Então, essa aula é muito focada nas formas como as empresas prestam contas do que fazem à sociedade. Por que essa prática de prestar contas? É de fortalecer a imagem, né? E com essa imagem você acaba criando um ambiente organizacional capaz de atrair clientes, atrair bons fornecedores, conseguir captar grana de credores, quem sabe a um juro mais baixo, a um prazo mais longo, já que é uma empresa que presta contas de tudo que faz, né? E que tem reputação no mercado. Então, não é à toa, não tem almoço grátis, como falam na economia americana. Então, é ação e reação, não é? É causa e efeito. A ideia de essas empresas estarem prestando contas do que fazem é de que isso, de certa forma, gere retornos para a marca, para a empresa, para os profissionais que trabalham na empresa. Essa é a ideia, são nessas diversas formas que a gente foca na aula de hoje. Tá bom, minha gente? Ok? Pode ampliar o slide todo aí na tela, Jackson. E vocês, como futuros técnicos em serviços jurídicos, precisam estar ligados nisso. Muito bem, vamos adiante. Vejam, demonstrativos de natureza social e ambiental. Só um minuto, deixa eu dar um maior destaque aqui para isso aqui. Tá aqui. Demonstrativos de natureza ambiental e social. As empresas observaram uma necessidade, minha gente, de ampliar os demonstrativos de natureza ambiental. Ok? Então, essa é uma observação.
ampliar esses demonstrativos, ou seja, uma necessidade maior ao longo do tempo de prestar contas do que andam fazendo nesse contexto aqui de natureza ambiental, ok? Para isso, precisaram construir instrumentos de natureza social e ambiental. Agora, para fazer isso, foi necessário também associar dados contábeis e financeiros a esses demonstrativos, para que eles ficassem mais visíveis, para que alguém que fosse analisar esses demonstrativos tivesse real clareza, pudesse medir, né? Mensurar. Essa é a ideia. Foram construídos, então, os seguintes instrumentos de prestação de contas. Nós temos aqui o balanço social das empresas, o DVA, o demonstração de valor adicionado, temos aqui a NBC-T15, que é a norma brasileira de contabilidade técnica 15, e o relato integrado. Aqui são diferentes formas de se prestar contas de natureza social, de natureza ambiental, tá bom? E financeira. Ok, minha gente. Beira-Mar, bom dia para a turma. A profa é a Carmen Lúcia, lá de Capitão Gervásio Oliveira. Bom dia, minha gente. Bom dia, povo de Padre Marcos, chegando aqui na transmissão. Câmbio, câmbio, câmbio. Beleza? Então, são essas as 4 formas usadas para fazer esse demonstrativo de natureza, puxar aqui para cima, social e ambiental. Atualmente, minha gente, busca-se o aperfeiçoamento, né? Aperfeiçoamentos relativos, né? Deixa eu colocar aqui o Szinho, busca-se caneta preta, busca o aperfeiçoamento, busca-se aperfeiçoamentos relativos ao relatório integrado e aos instrumentos, como indicadores que possibilitem comparabilidade. A ideia desses instrumentos aqui de demonstração, né, aqui do que fazem as empresas de prestação de contas, a ideia é criar indicadores que possibilitem comparabilidade. Tem um princípio da gestão que diz assim: o que não é medido não é gerenciado. Então, o esforço aqui é medir os impactos financeiros, econômicos e sociais que a empresa faz para poder mensurar, para poder gerir. Entre os períodos diferentes, entre empresas de diferentes perfis, né? E que sejam também formas de estar fazendo essas medidas também aplicadas a pequenas e médias empresas. Opa, São Lourenço, bom dia! São Lourenço do Piauí conectados aqui com a gente. O Gesliel Souza Paixão, bom dia! A Valdilene, profa, mediadora da Unidade Escolar Frutuoso Juscelino, lá em Jaicós, terra do galo de cobre. Bom dia, minha gente. Podem ir chegando que a porta da sala está aberta. Beleza? Os demonstrativos, minha gente, dessa natureza social e ambiental, em instrumentos que possibilitam. Aí é importante fazer esses destaques aqui. Comparar períodos diferentes, aí a gente vai saber se a coisa está evoluindo, se a empresa está evoluindo na sua atuação no campo ambiental, se ela está evoluindo na questão social ou financeira. Você vai comparando, né, períodos diferentes, aí sim eu vou ter uma visão de como é que está se comportando em determinadas áreas. Se está reduzindo, se está aumentando, por que está reduzindo, o que é que precisa ser feito, ok? Também a divulgação do comprometimento das ações sociais e ambientais da empresa, né? A empresa vai divulgar para fortalecer sua marca, para fortalecer aí a sua reputação.
É possível a gente conseguir, dentro desses parâmetros, comparar empresas e segmentos diferentes, né? Podem não ser do mesmo setor, e ainda assim a gente consegue fazer essas comparações, meus caros futuros técnicos em serviços jurídicos. Alana, bom dia, bom dia. A Alana fala da Escola Tertuliano Brandão, em Pedro II. Bom dia, Alana. Câmbio, câmbio. E povo aí de Pedro II que nos acompanham nesta transmissão, né? Vamos adiante. Também uma outra medida é que ela permite ampliar a transparência institucional, a imagem da empresa, ok? E as empresas prestarem contas para acionistas, funcionários, terceirizados, fornecedores, parceiros, governo, comunidade externa e outros. Todos esses aqui a gente também pode chamar, e aí tem um termozinho em inglês da gestão que diz respeito aos stakeholders. Esse termo ele diz respeito aos entes que têm interesse no funcionamento da empresa. Funcionários trabalham e querem um ambiente de trabalho agradável e querem ter recompensas econômicas e não recompensas financeiras e não financeiras. Os acionistas botam grana no negócio e querem ter o retorno do investimento feito. Os terceirizados querem que os contratos firmados sejam cumpridos, bem como os fornecedores e credores. O governo quer que a empresa pague os seus impostos devidamente. A comunidade quer que a empresa gere trabalho, gere renda e, ao mesmo tempo, com responsabilidade ambiental e social, possam contribuir ainda para a qualidade de vida. Beleza? O povo de Pedro II está dizendo aqui, estamos no canal IPTV Pedro II. Deixa eu ver se eu acho vocês aqui. Achei. Pedro 2. Né? É o canal que vocês se conectam aqui. Também estou vendo Campinas do Piauí conectados conosco aqui. Beleza. Pedro II, Ribeiro Gonçalves, São Lourenço, Tamboril, Campinas do Piauí, Capitão Gervásio, Esperantina, Hugo Napoleão, Isaías Coelho, Jaicós, Jerumênia e Júlio Borges. Vamos adiante. Então, vejam, são todas as vantagens que se tem ao se fazer a prestação de contas do que se faz no ambiente das empresas, minha gente. A responsabilidade social e ambiental, assim como os seus demonstrativos, aqueles 4 lá que nós já vimos, são muito relevantes para a sociedade atual e eles devem ser aprimorados. Vejam, deixa eu destacar aqui, quando a gente fala que devem ser aprimorados, como aqui é o mantra da qualidade, da gestão da qualidade, que é a melhoria contínua, ok? Essa é a pegada, que sempre, deixa eu puxar aqui essa perninha doente, senão fica parecendo um U aqui, melhoria contínua. Ok? Tudo que já existe pode ser melhorado. Essa é a pegada. Ok? Então, conforme destaca aqui este autor, o Valaways, o movimento de responsabilidade social das empresas, o SER, chamado aqui, vamos dizer, é como se fosse uma sigla, se desenvolveu fortemente durante as últimas décadas. As normas de qualidade, elas integram agora os aspectos sociais e ambientais dos processos de produção e gestão. Não tem mais qualidade sem responsabilidade. Não, vou destacar aqui, não tem mais qualidade sem responsabilidade. Vocês já viram na disciplina de projeto de aprendizagem interdisciplinar a tríade da sustentabilidade. A tríade lá fala que uma empresa precisa ser economicamente viável, mas ela precisa também ser socialmente justa
e ambientalmente correta. Então, essa é a pegada, isso aqui já é um tipo de aplicação lá da tríade da sustentabilidade, tá bom, minha gente? Então, a ideia é que isso contamine contamine empresas, governos, pessoas e que organizações sem fins lucrativos como ONGs, fundações, cooperativas, né? Associações, para que a gente consiga, cada um fazendo a sua parte, possa contribuir para cada um seja uma peça numa arquitetura maior, numa construção maior, que cada um possa botar um tijolo na construção de uma sociedade economicamente viável, socialmente justa e ambientalmente correta. Não basta, por que é que eu digo empresas, governos, pessoas? Porque os alunos dentro de uma sala de aula podem contribuir para isso, né? Os professores podem contribuir para isso. A gestão da escola também, a gestão de uma empresa também, mas também os seus funcionários, assim como funcionários públicos, assim como a gestão pública, e por aí vai. Olívia Alves, bom dia, bom dia. É mediadora, Prof. Olívia, lá na turma de Pedro Laurentino, da escola Profa Beroniza de Souza. Bom dia, Prof. Olívia. Tamo junto aqui. E o povo de Pedro Laurentino, os Pedro Laurentinenses. Bom dia, minha gente. Então, minha gente, observe que o autor está destacando aqui a necessidade de se pensar qualidade com responsabilidade nos processos produtivos. Ou seja, aqui está tudo conectado, não tem nada fora do lugar. Tudo junto, ok? É como está dito na frase. Se eu estou em busca da qualidade, da melhoria contínua, ou seja, da qualidade, isso precisa ser feito com responsabilidade, tá bom? Beleza, minha gente, sim ou não? Vamos adiante. Por isso, tomar decisões exige arcar com as responsabilidades, com os ônus, né, com os bônus, e isso é fundamental. Tem investidor no mercado financeiro que investe em empresas chamadas verdes porque elas focam suas atividades também no desenvolvimento do meio ambiente. Então, eu só invisto nessa empresa porque ela tem conexão com a preservação do meio ambiente. Sabe? É essa a pegada, ou deveria ser assim. Sacam? Vamos adiante. Volta aqui para mim, Jackson. Por isso tem uma discussão muito interessante. Por que o Brasil precisa se esforçar na preservação ambiental? Eu digo no combate aos desmatamentos ilegais na Amazônia, no Pantanal ou em qualquer outro ecossistema. É porque tem investidor estrangeiro que financia países para manterem as suas florestas em pé. No desenvolvimento do capitalismo, no desenvolvimento da humanidade ao longo da história, se a gente olhar para a Europa, né, são países que não tiveram a preocupação com a preservação ambiental. Por exemplo, as grandes economias globais. O que é que elas fazem nos dias de hoje? Elas buscam financiar regiões do mundo que ainda têm florestas em pé, sacam? E aí fazem esses investimentos. Agora, para receber, para capitalizar esses investimentos, é preciso um compromisso com a responsabilidade ambiental, com a preservação do meio ambiente. Por que isso acontece? Porque vamos lá, bora imaginar que boa parte das florestas, né, elas sejam desmatadas, seja para produzir grãos, seja para criar pastos para criação de animais ou qualquer outra coisa parecida. Há uma tendência de elevação na temperatura, o clima se desorganiza, sacam, no mundo inteiro. Você vai ter um aquecimento global, o degelo das calotas polares,
isso aumenta a temperatura dos mares e oceanos, né, comprometendo a vida aquática, e também eleva o nível dos oceanos, gerando cada vez mais inundações, gerando cada vez mais problemas para os grandes centros. Então, esses países eles tentam investir no meio ambiente para tentar barrar ou reduzir aí o ritmo de aquecimento global, e na medida em que a gente vai tentando pensar em outras formas de criar uma sociedade mais equilibrada. Na verdade, é tentativa de ganhar tempo. Ok, minha gente? Então, esse esforço, né, de empresas estarem prestando contas, de estarem buscando a sustentabilidade, ele vai muito nesta pegada. Tá bom? Jackson, bota o slide todo aí na tela, tem gente participando aqui pelo chat do YouTube. O Rodrigo Reis, bom dia. O Rodrigo tá falando lá da terra do Galo de Cobre, da unidade escolar Frutuoso Juscelino. Bom dia, Rodrigo Reis. Ok, minha gente. O Rodrigo aqui está lá na turma da professora Valdilene. Arley Carvalho, bom dia, professor. Manda um bom dia e um alô para a unidade escolar José Mendes Vasconcelos, em Joaquim Pires, a terra da Lagoa do Cajueiro. Bom dia, Arley Carvalho. Bom dia a todo mundo aí de Joaquim Pires. Um suco de caju gelado aí para vocês. O Cairo está dizendo, esses países são hipócritas. Sim, Cairo, tem essa. São países que já exploraram bastante. Eu tenho dito aqui, ao longo das aulas, talvez, como a gente discute mais ética e relações interpessoais, pode ser que eu não tenha comentado isso na turma de vocês, mas onde eu falo sobre economia, eu sempre tenho dito, minha gente, o nosso modelo, volta aqui para mim, Jackson, esse modelo de sociedade que nós temos, ele não é sustentável, porque ele explora os recursos naturais, ele gera concentração econômica e desigualdade econômica e social. Então, nós não temos nenhuma coisa nem outra. A gente tem a injustiça social, a gente tem grande concentração econômica e a gente tem devastação do meio ambiente. Então, esse modelo é insustentável. Detalhe, ele serviu às grandes potências mundiais ao longo da história que desmataram, né, seus recursos naturais, que devastaram seus recursos naturais, né, dando uma pegada mais econômica do que ambiental, sem a preocupação com a preservação do meio ambiente. Agora, esses países eles precisam ter essa preocupação ambiental com regiões que ainda não têm o mesmo estágio de desenvolvimento, que ainda não devastaram por completo os seus recursos naturais. Então, isso de fato acontece. Agora, entrando naquela pegada de que a gente precisa agir localmente e a gente precisa pensar globalmente, Cairo, mesmo os países que ainda têm recursos naturais, agora que é interessante a gente promover essa preservação. Saca, Cairo? Porque é estratégico para nós nesse momento. Por exemplo, o Brasil tem a floresta amazônica, o Brasil tem o Pantanal, o Brasil tem, inclusive ali na região centro-oeste, Pantanal, centro-oeste ali reúne a maior reserva de água doce do mundo. A gente chama, inclusive, de aquífero Guarani. Então, nós temos muitos recursos minerais, também. O Brasil é muito rico do ponto de vista de recursos naturais. A gente precisa usar isso de forma inteligente e estratégica, não devastando
no mesmo patamar das grandes economias globais. Mas a gente precisa usar isso a nosso favor, sacam? Gerando energia eólica, solar, isso já é um esforço que está sendo feito, porque são renováveis em relação à extração de petróleo. Então, cabe a gente olhar para esse cenário internacional e ver assim, como é que a gente se encaixa de uma forma mais autônoma, com a autoridade, com a reputação de quem teria um modelo econômico e que equilibra com sustentabilidade. Essa é a pegada, né? Essa é a pegada e essa é uma oportunidade que nós podemos usar a nosso favor e que eles lá não podem mais. Agora, a gente precisa gerenciar, a gente precisa combater os desmatamentos. Agora, a gente precisa fazer um melhor gerenciamento dos resíduos sólidos, porque a nossa sociedade gera muito lixo. E aí, o que é que nós estamos fazendo com esse lixo? A gente precisa preservar melhor os nossos recursos hídricos, lagos, rios, lagoas, mares. A gente precisa refazer essa rota, não é? Porque a gente está seguindo a mesma trilha, não é, de quem já devastou, né? E isso não é sustentável, isso vai nos enfraquecer. Se a gente for uma potência que busque equilibrar meio ambiente e atividade econômica, minha gente, olhem a vantagem global que nós temos. Nós podemos ser chamados para sentar do lado da mesa que se tomam as decisões e não ficar do lado da mesa que estamos agora, do lado da mesa que acata as decisões tomadas. É muito massa discutir todas essas questões, sabe, Cairo? Câmbio. Pode ampliar o slide todo aí na tela, Jackson. Flaviano Brito, bom dia. Ele fala da unidade escolar Alencar Mota, que fica em Alagoinha, Piauí. Bacana, Flaviano, seja bem-vindo. Vamos juntos, minha gente. Vamos adiante. Qualquer dúvidas, exemplos, observações, por favor, minha gente, fiquem à vontade, fiquem muito à vontade para interagir aí pelo chat. Minha gente, falando de balanço social, e aí fazendo um breve histórico disso, ele foi um demonstrativo criado e o objetivo é de anualmente as empresas publicarem dados sobre os seus projetos e ações sociais. Deixa eu destacar aqui em azul, né? O objetivo do balanço social é anualmente a empresa publicar dados sobre seus projetos e sobre suas ações sociais. Ok? Então, vamos lá. Bem como, além disso, os impactos e sua relação com a sociedade interna, com seus colaboradores, com seus fornecedores, com sua cadeia de suprimentos, bem como com a sociedade em si, ok? Apesar dessa realidade, a prestação de contas ela só começa de fato a ser feita na segunda metade do século XX. Ou seja, de fato, essa aqui é uma prática bem recente, ok? O Torres, autor aqui, que vai tratar de balanço social, ele vai dividir esse período aí em fases. A origem começa nos anos 60 e 70, nos anos 80 há um fortalecimento e uma maior preocupação com essas questões. Nos anos 90, nos anos 90 nós temos a consolidação da responsabilidade social nas empresas e o balanço social no Brasil. Somente nos anos 90. A coisa vai amadurecendo 60, 70, 80. Quando chega nos 90, aí ele começa a ser posto em prática essa capacidade de prestar contas. Meus caros futuros e futuras técnicas em serviços jurídicos, bom dia, Clara Vieira, câmbio.
A Clara está assistindo aula com a profa Olivia, com o Joselton e com o Lúcio. Beleza, minha gente? Câmbio. Vamos adiante, Clara. Nós temos aqui esse período aqui que antecede, se a gente for focar aqui nos anos 60 e 70, em 1965 foi elaborada a Carta de Princípios do Dirigente Cristão de Empresas. Olha só, essa coisa tinha uma pegada, uma conexão religiosa na época. A Carta de Princípios do Dirigente Cristão das Empresas, isso já tinha essa preocupação em tentar divulgar o que era feito socialmente, da empresa contribuindo para o meio no qual ela estava inserida, pelo menos do ponto de vista social. Aí, em 1971, a companhia alemã Steg produziu uma espécie de relatório social. Ela fez um balanço das suas atividades sociais. Em 1971, a gente teve aqui uma liderança, uma empresa líder que sai na frente, botando as coisas para rodarem, para funcionarem. Ok, povo de Padre Marcos? É o Rubens Macedo e o Riley, e a Riley. Riley vamos lá, me digam aí, A ou U, Riley? Por favor, me diga aí pelo chat. E estão sendo acompanhados pela profa Marisa em Padre Marcos. Em 1972, um ano depois, a empresa Singer, na França, fez o considerado primeiro balanço social da história das empresas, de forma mais sistematizada, de forma mais organizada. Em 77, a Associação dos Dirigentes Cristãos do Brasil organizou um encontro nacional e o tema era balanço social, a forma como as empresas poderiam, Flaviano, Cairo, Rodrigo, Fênix Furiosa, bom dia. Laírton, eu sou da escola Tertuliano Brandão, lá de Pedro II, beleza? Laírton, Clara, Flaviano, Cairo, Rodrigo, nos acompanhando aqui pelo chat do YouTube. Então, esses são alguns pontos que a gente pode estar destacando. Quando a gente vai falar aqui dos anos 80, nessa fase de desenvolvimento do balanço social, a gente vai ter aqui, em 1984, Tinoco apresentou o primeiro trabalho acadêmico sobre balanço social no Brasil na área contábil. Este autor aqui, ele começa a fazer um trabalho acadêmico, um projeto de pesquisa, em que ele vai tentar identificar aqui como é que se faz um balanço social, como é que se dava esse balanço social, como as empresas estavam praticando isso no Brasil. E ainda em 84, a empresa publicou o relatório que denominou de balanço social. Foi considerado aí o primeiro relatório social no Brasil. Eu botei uma caixinha aqui azul, que o valor adicionado consiste na diferença entre o valor das vendas e os insumos adquiridos de terceiros, o que demonstra a participação efetiva da contribuição da empresa. Ok? O valor adicionado. Sacam? Aqui é uma metodologia para ficar mais claro. Porque, vejam, se eu produzo massa de milho, se eu produzo massa de milho, ok? Qual é o meu insumo? Qual é o insumo que eu faço a massa de milho? Eu preciso adquirir, eu preciso usar como matéria-prima o milho, ok? Eu vou transformar o milho em massa de milho. O detalhe é que se eu fosse contabilizar a minha, como se eu fosse contabilizar aqui, eu preciso contabilizar o milho e a massa de milho.
Sacam? Seria assim. Só que neste processo aí, quando a gente fala de valor adicionado, ele seria a diferença, né, para que eu possa, de fato, entender qual é a participação do produtor de milho e a participação de quem faz a massa de milho, de quem agrega valor ao milho, transformando em massa de milho. Preciso identificar muito claramente isso aqui, sacam? Por isso a gente faz esse valor adicionado, ok? Eu vou pegar o que eu pago aqui, o que eu uso de recurso financeiro para produzir a massa de milho e aí eu vou deduzir a diferença entre o valor das vendas de massa de milho pelo insumo milho. Quando eu faço essa dedução, eu encontro claramente aqui, né, qual é a minha participação produzindo massa de milho, qual foi a participação do produtor produzindo milho. Eu tenho mais clareza econômica, eu tenho mais detalhes de como essa coisa funcionou. E aí eu tenho um aperfeiçoamento da prestação de contas do ponto de vista econômico e financeiro. Esse é o princípio do valor adicionado, tá bom? Povo de São Brás, câmbio. É a mesma linha de raciocínio para tudo que é produzido a partir de matérias-primas, por exemplo, vindo da agricultura, ok? Tudo que eu vendo de extrato de tomate, né, eu preciso deduzir o que é que eu paguei, quais são os recursos, né, para adquirir o tomate, que é a minha matéria-prima. Aí sim eu tenho clareza de, no meu volume de vendas, o que é massa de milho, ou o que é extrato de tomate e o que é tomate, ok? No meu processo. Guilherme, bom dia. Mande um salve aí para a galera de Ribeiro Gonçalves. Salve, salve, minha gente. Bom dia. Um suco de caju gelado aí para vocês de Ribeiro Gonçalves. Também estamos sendo acompanhados pela Maria Eduarda Miranda. Bom dia, Maria Eduarda. Você fala de onde, Maria Eduarda? E os polos aumentaram aqui. A gente tem Campinas do Piauí, Capitão Gervásio, Esperantina, Hugo Napoleão, Isaías Coelho, Jaicós, Jeromênia, Júlio Borges, Padre Marcos Patos também se conecta conosco, Pedro II, Ribeiro Gonçalves, São Brás, São Lourenço e Tamboril do Piauí. Muito bem, vamos adiante. E agora a gente chega aqui, né? O período de raras iniciativas no Brasil, voltado para o balanço social. Contudo, a experiência lá na França, de acordo com o Tinoco, passou a exigir das empresas essa demonstração do valor adicionado, né? A ideia aqui do valor adicionado, desse DVA, ele mastigado, você tem o valor adicionado em relação à produção realizada. Deixa eu botar em vermelhinho aqui. Aqui é só para título, vocês não precisam decorar isso aqui. Isso aqui é para título de conhecimento. O valor adicionado em relação à produção realizada, o valor adicionado em relação ao quadro efetivo de pessoal, o custo de pessoal pelo valor adicionado, encargos financeiros pelo valor adicionado pelo valor efetivo médio e o valor adicionado com base no ativo fixo operacional. Essas informações aqui, elas não são de competência de um profissional técnico em serviços jurídicos. Isso aqui está na área financeira. É só para que vocês tenham, né, a noção de como essa coisa ela é processada. Ok, minha gente? Amanda Araújo, bom dia! Manda um beijo aí para Mariana e para Pamela Gabriela. Beijos, meninas. Vocês falam de onde? Câmbio. Vamos adiante. São Brás, um salve aí para o professor Tarcísio e a turma maravilhosa da UEFAS. Bom dia, mestre Tarcísio, falando diretamente lá de São Brás. Câmbio. Vamos adiante, meus caros futuros técnicos e técnicas em serviços jurídicos. O Torres ainda divide 3 períodos dessa fase que antecedem o balanço social. Falando aqui da década de 90, né? Nos anos 90, muitas empresas passaram a adotar ações de filantropia,
e de assistência social, ou seja, elas não atuavam somente no mercado nas suas atividades produtivas. Elas passaram a pegar um percentual do que faturavam e começaram a fazer assistência social para segmentos da sociedade mais vulneráveis do ponto de vista de renda, ok? O balanço social aí passa a ser realizado por várias empresas como um instrumento institucional. Volto a dizer para vocês, o balanço social como registro, né, da atuação social que a empresa tem na sociedade, ele é um instrumento institucional da empresa. E aí é mediante a publicação de relatórios de sustentabilidade e de outros instrumentos, ok? Você começa a ter aqui... deixa eu mostrar como é que é escrito esse nome, esse termozinho aqui em inglês, porque vocês podem achar um texto que fale assim. Aqui é o accountability. É este o termo. Accountability, que corresponde à prestação de contas. Prestação de contas. Ok? Tá bom? Beleza, minha gente? Câmbio. Começa-se aí a conscientização da necessária prestação de contas para a sociedade. Também elabora um instrumento também se torna um instrumento de marketing, tá certo, minha gente? Porque a sociedade, ela tende cada vez mais a exigir das empresas uma postura ética, uma responsabilidade, literalmente social e ambiental, né? Incentivos, o próprio governo incentiva, né, as empresas que praticam essa responsabilidade social, incentivos literalmente tributários. Né? Se você tem uma atuação na área social que... Pode voltar a imagem aqui para mim, Jackson. Se você tem uma atuação na área social que, de certa forma, preenche um vácuo ou um vazio que o poder público não consegue, aí pode-se, através da administração pública, conseguir algumas vantagens tributárias, ou seja, você tem menos tributos a recolher para o poder público, já que você está fazendo, é como uma contrapartida para uma contribuição social que você está fazendo para a sociedade. Beleza, minha gente? Tudo bem? Jackson, pode voltar o slide todo aí na tela, por favor. Muito bem. Vamos adiante. Olha aqui, tem mais gente participando pelo chat do YouTube. A Beatriz Alves, bom dia para todos. Estudo na unidade escolar. José Mendes Vasconcelos, bom dia, Beatriz. Em Joaquim Pires, né? E o Alisson também chegando aqui, dando o bom dia dele. Bom dia, Alisson. Câmbio. Vamos adiante. Aqui no Brasil tem um cara que ficou muito famoso, chamado Herbert de Souza. E ele é apelidado de Betinho. E o Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas, o IBASE, aí eu destaco em amarelo. Isso aqui foi em meados de 1997. Destacavam a importância e a necessidade para a realização de um balanço social das empresas num modelo único e simples. Sacam? Para que, se um modelo fosse único e simples, você teria uma maior facilidade. Porque tem um ponto interessante, minha gente. Volta aqui para mim, Jackson, por favor. Não basta você ter uma apresentação dos dados limpa e seca. Esses dados precisam ser analisados, precisam ser interpretados. Não adianta nada, é aquela coisa do método estatístico. Não adianta nada eu ter estatística e dados organizados me mostrando uma determinada realidade, se ao pegar a apresentação dos dados eu não conseguir interpretá-los.
A minha tomada de decisão vai estar comprometida, minha gente. Então, é preciso uma preocupação cada vez maior com a apresentação dos dados. E aí, em 97, o pessoal já estava preocupado. Bem, não basta a empresa ter responsabilidade social e publicar. É preciso que essas publicações elas sejam entendidas, para que elas possam ser interpretadas. Essa é a pegada, ok? Pode ampliar de novo o slide aí na tela, Jackson, por favor. São Brás, olha a Raíssa aqui dando bom dia pelo chat do IPTV. Oi, 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 Raíssa. Fique muito à vontade, Raíssa, dúvidas, exemplos ou observações, para compartilhar aqui pelo chat. A Raíssa e a galera aí de São Brás. Então, minha gente, vejam, foi criado um modelo de balanço social. Este modelo foi instituído, foi chamado de selo balanço social. Ok? Beleza? Para as empresas que pudessem aderir a essa proposta. Esse selo foi fornecido até 2008, certo? Mas tem empresa ainda que utiliza esse sistema. A demonstração do valor adicionado, que é o DVA, né, ele é parte integrante de um balanço social. Então, o balanço social, minha gente, vejam, ele se tornou obrigatório com a publicação da Lei 11.638 de 2007. Contudo, o DVA passou a ser obrigatório para as companhias abertas. Deixa eu esclarecer isso aqui para vocês. O DVA, né, a demonstração do valor adicionado, passou a ser obrigatório para as companhias abertas. Quando eu falo de companhias abertas, eu estou falando de empresas com ações sendo negociadas na bolsa de valores. Vocês todos os dias, se vocês abrirem as notícias ou assistirem um jornal, vocês vão ver falando de bolsa de valores. Subiu, caiu, subiu, caiu, subiu, caiu. Todos os dias vocês vão ver isso aqui. Essas empresas, elas têm capital aberto. Opa, beleza, São Brás. Câmbio, amém. Carlos Zeus, bom dia, bom dia. Tudo bem, Carlos Zeus, tranquilo. Tamo junto, Carlos Zeus e Beatriz. Ninguém fica para trás, tá bom? Então, são empresas que têm ações negociadas na bolsa. Todo dia, toda hora que você abrir uma notícia, se você procurar lá, você vai encontrar... Opa, verdade... Você vai encontrar notícias sobre a Bolsa de Valores. Elas são empresas de capital aberto. Deixa eu explicar como é que funciona isso, se eu ainda não mostrei para vocês. Né? É natural por conta do conteúdo, se eu não tiver mostrado. Aqui é o capital social de uma empresa. Bora imaginar que esse capital social seja de R$1 milhão. Eu estou chutando aqui, ok? Se é R$1 milhão, está aqui, ó. Os sócios dessa empresa, ela vai ser, deixa eu ver aqui, vai ser a Mariana e a Pamela Gabriela. Então, vai ser aqui, a Mariana é sócia e a Pamela, tá aqui, as duas são sócias, cada uma tem R$500 mil aqui nessa empresa, juntando a 1 milhão, ok? De capital social. Aí tá capital fechado. As ações são só da Pamela e da Mariana, ok? Então, vejam, o detalhe é que elas vão chamar um advogado, de repente, olha só, vocês podem estar no escritório de advocacia, fazendo serviços jurídicos, num escritório que trabalha com abertura de capital da empresa. Aí vocês vão assessorar esse processo, minha gente, olha só que coisa massa. Aí elas vão fazer uma reestruturação societária no capital, ó. Mudou. Aqui é a Mariana em cima e aqui é a Pamela embaixo. E o restante do capital social aqui, elas vão dividir em ações. Uma ação, minha gente, que vocês escutam no mercado financeiro, na verdade, uma ação
é o menor capital, é a menor parcela do capital social de uma empresa. Então, essa parte do capital que foi fatiada aqui, ela vai ser vendida na bolsa. Para quem? Para os investidores. Ok? Pronto. Agora esta empresa tem capital aberto. E se ela tem capital aberto, a partir de agora ela precisa obrigatoriamente publicar a sua demonstração de valor adicionado. Ficou claro, minha gente? Sim ou não, por favor, me digam aí pelo chat. Tá bom? Eu estou olhando para o relógio, são 7 horas e 56 minutos. Minha gente, eu vou para um breve break, são 3 minutinhos, é rapidinho e já já eu volto.